Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física, certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, que é o mais importante. Nós vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula anterior, que inicia-se na página 64. Primeira questão: o material genético está presente no material nuclear das células, ou seja, no núcleo. Então, alternativa D. Terceira questão. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado Mendel. Letra C. Agora nós vamos para a página 66, sexta questão. O genótipo diz respeito aos diferentes tipos de alelos encontrados em um indivíduo, ou seja, a sua constituição genética. O termo que completa corretamente a frase é genótipo, né, como a gente já viu, letra C. Sétima, algumas características morfológicas e até fisiológicas do indivíduo sofrem alterações em razão da interação com o meio ambiente. Sendo assim, podemos dizer que a manifestação do fenótipo é influenciada pela interação entre o genótipo e o meio ambiente. Marque a alternativa e questão indicadas as palavras que podem ser usadas corretamente para substituir, respectivamente, o número 1 e 2. A gente já viu que é fenótipo e genótipo, então letra B. Nona questão. Nas férias de verão, João viajou com seus pais para a praia. Quando voltou, a sua pele estava bem mais bronzeada do que antes da viagem. Essa mudança na coloração da pele de João ocorreu em decorrência de uma variação em seu fenótipo, que o fenótipo é alterado com o meio ambiente, já o genótipo não é isso? Então, letra D. 10. Ao analisar uma matéria sobre genética em um jornal antigo, o professor Roberto sentiu dificuldade na leitura de alguns termos. Observe o texto a seguir e marque a afirmativa que preenche os espaços corretamente. Dois termos, fenótipo e genótipo, foram criados em 1909 pelo pesquisador dinamarquês William L. Johansen. De acordo com Johansen, o termo fenótipo serviria para atribuir características morfológicas, fisiológicas ou mesmo relacionadas ao comportamento do ser vivo estudado. Dessa forma, temos uma relação direta, sendo que o genótipo é quem determina o fenótipo de uma pessoa, por exemplo. Assim, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Já o fenótipo pode ser alterado temporariamente sem determinar alterações no genótipo, não é isso? Letra C. 11. Podemos dizer que o fenótipo é o conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Então, letra D. Então, pessoal, agora a gente encerra, né, a correção e vamos agora para o conteúdo. Nós vamos falar agora da determinação dos genes, tá certo? Página 55, para quem quiser dar uma acompanhada no livro. Então, a pergunta é: como os cientistas conseguiram pegar o pensamento de Mendel lá, que cruzou as plantas de ervilha verde com a ervilha amarela, e trazer isso para o atual, para o hoje, né? Trazer para o atual. Então, a gente identifica, o gene é chamado pelos cientistas de alelos, certo? Esses genes, eles vêm sempre aos pares. Então, a gente chama de par de alelos. Eles são representados com letras do alfabeto. Essas letras, geralmente, a letra vai ser usada pela inicial da característica recessiva. Vejamos os casos das ervilhas de Mendel. Mendel concluiu que a cor amarela era dominante, enquanto a cor verde era recessiva, que é aquela que não aparecia. Então, por isso que a gente vai usar o gene V, a letra V, para indicar a característica da cor. Aí nós usamos o seguinte: as letras, elas são representadas assim. A gente usa a letra maiúscula para a característica dominante. Então, no caso aqui, o V maiúsculo indica a cor amarela de ervilha, certo? E nós usamos a letra minúscula, no caso V minúsculo, para a característica recessiva. Então, aqui é recessiva e representa a cor verde, tá certo? E os pares de genes, eles podem ser homozigotos dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. O que é heterozigoto dominante? O que é que significa homozigoto e heterozigoto? Homozigoto é quando eu tenho duas letras iguais. E heterozigoto é quando eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Eu digo que esse aqui é homozigoto dominante, porque a gente já viu aqui que a letra maiúscula é dominante. Eu digo que esse aqui
é um homozigoto recessivo, porque a gente viu que a letra minúscula indica recessivo. E digo que esse aqui é heterozigoto dominante. Heterozigoto vai ser sempre dominante. Por que que vai ser sempre dominante? Porque a letra maiúscula domina sobre a minúscula. Então, quando vocês tiverem uma maiúscula e uma minúscula, é heterozigoto dominante, tá certo? Então, vamos ver como a gente faz esses cruzamentos de Mendel utilizando os alelos, utilizando as letras. Então, no primeiro caso, Mendel cruzou. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para ficar melhor. Não, mas já está para vocês entenderem. No primeiro caso, Mendel cruzou uma planta dominante verde, não é isso? Verde não, pessoal, amarela, com uma planta recessiva verde. Então, foi o que ele fez. Ele cruzou uma planta de sementes amarelas com uma planta de sementes verde. A gente faz o cruzamento assim, ó. Vzão, Vzinho. Aí, esse V de novo com esse, que vai dar Vzão, Vzinho. Esse com esse, que dá Vzão, Vzinho. E esse com esse, Vzão, Vzinho. Você pode dizer V maiúsculo, V minúsculo, mas aí dá mais trabalho. É por isso que eu uso os termos Vzão e Vzinho, porque aí vocês vão saber que Vzão é o V maiúsculo e Vzinho é o V minúsculo, tá bom? Então, o que é que acontece? O que é que a gente vai concluir? Que, como a gente... Isso aqui é o quê? Heterozigoto dominante. Então, significa o quê? Que todas vão ser amarelas, que foi o que Mendel concluiu. Então, a gente conclui aqui, a gente usa os 4 e chama em porcentagem. A porcentagem total é sempre 100%. Então, todas as sementes são 100% amarelas. Aí, vocês podem perceber que elas são amarelas, mas elas carregam o Vzinho para a cor verde, não é isso? Aí foi quando Mendel fez o seu segundo cruzamento, para provar que nas gerações futuras a cor verde pode aparecer. E aí foi quando Mendel cruzou, ele pegou 2 sementes dessas plantas. A gente não viu que deu 4 100% amarela? Então ele pegou duas sementes amarelas dessa, ó, e cruzou. Então a gente diz que ele cruzou duas ervilhas de sementes amarelas heterozigóticas, certo? Então cruzando aqui fica assim, ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, e aqui, ó, Vzinho, Vzinho. Ó, esses 3 aqui, que vamos chamar de 75%, porque se as 4 são 100, cada um é 25%, tá certo? Então, nós vamos dizer que essas 3 aqui são 75% amarelas. E essa aqui vai representar os 25% que são verdes. Aí aqui nós temos um par homozigoto dominante, verde, e 2 pares heterozigotos também dominantes, para cor verde não, pessoal, olhe pro V e confundo, perdão, viu? Nós temos um par homozigoto dominante para cor amarela e 2 pares heterozigotos dominantes, né, para cor amarela, tá certo? E nós vamos ter um par recessivo para a cor verde, ou seja, significa que 75% são amarelas e 25% são verdes, ou seja, a probabilidade de sair verde é menor, mas existe. Vamos trazer isso agora para os seres humanos. Depois disso, depois dos estudos de Mendel, os cientistas se encarregaram de trazer isso para os seres humanos. Para os seres humanos, nós vamos usar o exemplo do albinismo. O albinismo é uma característica genética na qual o indivíduo nasce sem produzir melanina, sem células que produzem melanina. Isso significa o quê? Que ele vai ser branco. Não é branco normal, não, é sem cor, porque ele não vai ter produção de melanina. Para o albinismo, como eu disse para vocês, para representar uma característica, a gente usa a letra da característica recessiva. O albinismo é uma característica recessiva, por isso que a gente vai usar a letra A de albinismo, tá certo? E ela é recessiva por quê? Porque são poucos os casos. É muito raro você encontrar uma pessoa albina. Então, a pessoa que tem, ó, aqui, que tem esses genes aqui, azão, ou seja, ela é dominante e não é albina. Então, aqui, não albina. Aí, também, se tiver azim, também é não albino. Só que tem o gene e pode passar para os seus filhos. E a pessoa que é azim, que vai ser homozigota recessiva, ela tem o albinismo, né? Com albinismo, tá certo? Então, aqui não é albino, aqui também não é, e aqui é albino. Para vocês terem uma ideia, vamos ver um exemplo que o livro traz, que é assim.
um homem que não tem na sua família nenhum caso de albinismo, então ele vai ser um homozigoto dominante. Casa-se com uma mulher que é albina, então ela vai ser azim-azim. Como serão os filhos desse casal? Vamos cruzar. Azão-azim, azão-azim, azão-azim e azão-azim. Então isso significa o quê? Que os filhos deles 100% não serão albinos, tá certo? Então vocês podem ver aqui, ó. Azão-azim, 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 todos eles são heterozigotos dominantes, ou seja, todos os filhos não são albinos. Mas vamos dizer que um desses filhos, desse casal, case, os filhos deles são heterozigotos, né? Case com uma mulher que também tem caso de albinismo na família, então que também é heterozigoto. Então a gente faz assim, ó, azão-azão, azão-azim, azão-azim e azim-azim. Então aqui vocês podem ver que é 75% não albino e 25% albino. Ou seja, nesse novo casal, há a possibilidade de um dos filhos serem albinos, tá certo? Então é dessa forma que a gente faz os cruzamentos. Vou colocar aqui bem rapidinho para vocês conteúdo e páginas da atividade, tá bom? Conteúdo vai estar aqui nas páginas 55 a 58. E agora a atividade, que vai estar nas páginas 65 a 67. E as questões que eu quero que vocês façam são as seguintes: 2, 4, 5, 8, 12, 13 e 14. Então, 2, 4, 5, 8, 12, 13 e 14. Façam e mandem para mim. Se não der para mandar pelo aplicativo, manda no zap que eu estou recebendo. Qualquer dúvida é só chamar. Estou disponível de 1 até às 5. Tchau, um abraço para todos.